Pessoal, bem-vindos, bem-vindas ao episódio número 6 do podcast do canal Conhecimentos de Física. Hoje nós temos a alegria de receber aqui o Dr. Geraldo Eduardo Faria, que vai estar falando um pouquinho para a gente sobre a interface entre a medicina e a física. Eu gostaria aqui de registrar a presença do nosso co-host, Dr. Lucas Esquilante. Obrigado. E agradecer ao Dr. Geraldo pela sua presença, pelo aceite do convite. É uma alegria tê-lo aqui. Eu já vou pedir gentilmente licença para passar a palavra na sequência. Gostaria de registrar aqui que para a gente é realmente uma alegria fantástica, uma alegria muito ampla, porque o Dr. Geraldo Faria é uma sumidade no ramo da medicina, com contribuições, com atendimentos, com atuações amplas. Eu vou passar aqui um pouquinho da biografia do Dr. Geraldo Eduardo Faria. O primeiro ponto que a gente estava comentando aqui, na verdade, antes de começar as discussões, ele se formou não era naquela ocasião, aquilo que viria a ser a Faculdade de Medicina de Botucatu da Unesp no ano de 1969. Então aí já temos só o tempo de formação, o tempo de medicina, já é algo que para mim impressiona bastante. Ele é diretor médico do Instituto de Urologia e Nefrologia de Rio Claro, diretor administrativo da Master Clinic, também em Rio Claro, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, membro de diversas, eu não vou listar todas aqui, eu só vou mencionar algumas delas, de diversas instituições, sociedades internacionais como American Urological Association, European Association of Urology, entre outras. É uma autoridade, eu reitero aqui, médica e membro emérito da Academia de Medicina de São Paulo. E é uma alegria tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua presença e já agradeço de antemão aqui pelas discussões que a gente vai ter. Muito obrigado, Mariano. Muito obrigado, Lucas, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês. Como você já disse, eu tenho aí uma história já de mais de 50 anos na medicina, né? Sou formado lá na antiga Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, que posteriormente se transformou na Faculdade de Medicina da Unesp, né? Quando nós tivemos a união dos campos, inclusive o campus de Rio Claro, né? Perfeito. Passou a fazer parte, então, da Unesp. Então, eu reitero, é muito prazeroso para mim poder estar aqui com vocês conversando. Maravilha, obrigado, Geraldo. Na verdade, o pessoal que eventualmente esteja, nunca assistiu um episódio desse canal, eu gostaria de fazer uma justificativa. Nosso objetivo é mostrar uma conexão, na verdade, parte do nosso objetivo aqui hoje, nesse episódio, é demonstrar uma conexão, a gente conseguir fazer um link entre aspectos relacionados à física e medicina. E eu não conheço nenhuma pessoa mais apropriada para fazer isso do que o nosso querido Geraldo, tá? Então é assim, eu preparei alguns temas aqui, eu vou passar por alguns deles vão surgindo espontaneamente. Você podia falar um pouquinho porque mais de 50 anos de medicina, quer dizer, a gente está falando aqui de mais de meio século de formado. Isso impressionante. Já não é para qualquer pessoa, a gente não tem acesso a todo momento, né? Então, você acompanhou muito teve a oportunidade de acompanhar essa evolução tecnológica do ponto de vista das ferramentas que a medicina usa nos tratamentos, em diagnósticos. Você podia falar um pouquinho pra gente, assim, daquele contexto da Faculdade de Medicina no final dos anos 60, um pouquinho da evolução em alguns tratamentos, uma mini panorâmica para mostrar alguns elementos de física na medicina, seja diretamente relacionado à sua área ou em área correlata? Essa é uma história fantástica, né, Mariano? Isso é um filme, né? Se você for lembrar, lá nos anos 70, né, o que nós tínhamos de tecnologia era uma coisa ainda hoje seria muito ridículo, né? Eu sempre lembro de um episódio, né, e quando as nossas filhas nasceram, nós não sabíamos o sexo. Porque nós não tínhamos a tecnologia do ultrassom.
Isso nos anos 70, né? 72, nasceu a minha primeira filha. Nós não tínhamos ultrassom. E eu nunca me esqueço que ficava sabendo o sexo a hora que nascia, né? Então o anestesista estava ali ajudando o parto, né? O obstetra, e ele falava, é menino, é menina. É naquele momento que a gente sabia. Então, para ter uma ideia de como nós não tínhamos ainda equipamentos na área médica que nos trouxessem informações. Ou seja, não tinha o chá revelação na não época, tinha, né? Exatamente, não tinha o chá revelação. Tudo tinha que ser feito assim. Era rosa ou azul. Tinha que ter os dois enxovais, né? Para poder receber a criança. Isso evoluiu, lógico, ao longo dessas décadas, né, dessas 5 décadas praticamente que eu tenho de medicina, e eu fui acompanhando, assim, de uma maneira muito entusiasmada, né, o que essa tecnologia veio trazer em benefício da medicina, né? A incorporação de novos equipamentos, de diagnóstico, de tratamento, né? Hoje a gente sabe que nós estamos super avançados nessas áreas. Agora, com a introdução, então, da inteligência artificial, né, na área de tecnologia médica, isso está provocando uma revolução nunca vista anteriormente. Esses equipamentos, por exemplo, você mencionou o ultrassom, né? Eles eram... Me dá a impressão, olhando até por questões, né, do nosso acesso no Brasil à tecnologia, dá a impressão, e se a gente comparar o custo desses equipamentos nos anos 70, por exemplo, eles eram, assim, uma proporção de salário mínimo, e equipamento era bem dissonante do que nós temos hoje. Confere ou não? Não tem dúvida, né? Essa tecnologia foi avançando, foi ficando cada vez mais acessível, né? Não só ao profissional que trabalha com ela, mas acessível ao público em geral, porque cada vez você tem mais equipamentos e com isso o custo, né, vai diminuindo bastante. O ultrassom é um exemplo, né? Quando eu vi pela primeira vez um equipamento de ultrassom e o colega me relatou que estava vendo ali aquilo, e eu olhei e falei, ele deve estar sonhando, não se conseguia ver praticamente nada, né? Mas... A imagem tinha uma resolução muito ruim, né? Hoje você vê um ultrassom, parece um retrato praticamente. Bem definido, né? Mesmo, né? Você vê um ultrassom que eles chamam aí de 4D, que nem sei se consegue fazer isso, mas você vê o feto quase que inteirinho, né? Todo desenhado, vê o sorriso ali Então, isso evidentemente evoluiu muito, né? Tá. E nas outras áreas de radiologia, né? De ressonância magnética, de tomografia computadorizada, isso foi um avanço muito grande. Só queria relatar para você dos exames de endoscopia. Os exames que eu comecei a fazer quando comecei a trabalhar, os equipamentos tinham na ponta dele uma luz que era conectada a uma bateria. Então, não existia fibra ótica. Né? Nossa, você colocava uma lâmpada, lâmpada literalmente. na pontinha, a lâmpada queimava, você tirava o endoscópio, trocava a lâmpada e continuava a fazer o seu exame. Nossa. Né? A fibra ótica veio depois disso, né? Para ser incorporada nesses equipamentos de endoscopia. É um exemplo, porque toca direto à física, na verdade, porque a gente imagina, obviamente que a gente tem uma lâmpada, você lembra quantos watts? Não, acho não, mas não lembra. Mas era bem fraquinha. Era bem fraquinha, né? senão... Precisava ter uma ótima visão para poder identificar um pouquinho as estruturas. Na faculdade de medicina, você teve algum tipo de alguma disciplina ligada à física já naquela época, ou não tinha nenhuma introdução? Nós não tivemos na nossa graduação nenhuma área ligada à física, tá. Né? A gente entendia que talvez fosse interessante compreender alguns fenômenos físicos que estavam ligados à medicina, mas veja, na nossa época de formados, de graduados, o equipamento que se usava era o raio-x. Né? O raio-x era... Que já era na época era uma exato, tecnologia já de... Era o único que se utilizava mais assim? Naquela época era o raio-x. E depois do raio-x veio aí o veio ultrassom. o ultrassom, né? Depois aí vieram os exames de imagem, começaram a vir os exames de imagem mais sofisticados, a tomografia, depois a ressonância magnética, que foi uma revolução, né? Você acha que foi a maior revolução, não? Pelo menos até aquele momento foi, porque uma tecnologia que não expunha o paciente à radiação foi uma mudança marco, de paradigma. É um marco. Né? Você pode fazer o exame, repetir o exame depois de uma semana, depois de 10 dias, sem trazer prejuízos ao paciente. Coisa que até então, com a tomografia, a gente tinha que tomar
uma série de precauções. Sim. Hoje, lógico, a tomografia já oferece uma intensidade menor de radiação ao paciente com os novos tipos de equipamento, mas era sempre uma grande preocupação os riscos, né? Pelo que você está falando, por exemplo, você não teve disciplinas ligadas à física diretamente na faculdade de medicina, mas dá para a gente perceber, numa linha, né, do tempo, que foi ocorrendo uma incorporação, quase que uma simbiose natural entre essa interdisciplinaridade, ela foi acontecendo meio que naturalmente, né? Do ponto de vista de compreender mais processos químicos, de entender processos físicos, e isso linkado com a medicina, né? Por exemplo, se a gente pega a própria descoberta do fenômeno de ressonância magnética nuclear, agora eu vou falar um pouquinho de física, aqui um minutinho. O que você faz essencialmente? Você tem 2 escalas de energia ali que você vai ter que trabalhar. Você vai pegar e vai aplicar um campo magnético. Todo mundo sabe, entra numa máquina, tem ali um tubo, tem uma cama, depende a parte e tal. E aí você tem um campo magnético sendo gerado ali. Os campos, eu não vou fazer propaganda aqui, mas de algumas instituições vai de 1, acho que no máximo 2 Teslas, ou da ordem D. Porque eu vi na literatura que acho que o máximo é 7,8 Tesla que o corpo humano acolhe de campo magnético sem nenhum tipo de injúria. Então você tem uma escala de energia associada ao campo, e isso a gente faz MB, na verdade, que é o momento magnético vezes a intensidade do campo magnético, é um produto escalar. Isso é igual ao quê? A gente coloca uma radiação. E para ressonância magnética nuclear, como o núcleo é relativamente pesado em relação aos elétrons, a gente tem o quê? Uma faixa de energia da ordem, eu digo, em termos de frequência, de megahertz. Porque o núcleo é pesado, se colocar uma radiação ali, aspas, muito energética, você não vai conseguir excitar. Para os elétrons é da faixa de gigahertz. A gente está falando de 10 a 9 hertz, ou 10 a 6 hertz para o caso de núcleos. Então, quando a gente casa essas duas escalas de energia, aquele tecido, no caso da medicina, aquele material que a gente tem interesse em explorar, ele vai absorver a energia e aí você vai conseguir ter um sinal de absorção. Só que o que acontece? Do ponto de vista prático, o que é feito é variada, a intensidade do campo magnético. Geralmente a frequência é fixa. Você pega no caso de ressonância paramagnética eletrônica, você tem ali 9,4 GHz. É a típica ressonância, um número banda X, a gente fala. Na medicina, como a gente pega os tecidos e que é uma ferramenta local, ele vai atuar para os diferentes núcleos que compõem aquele tecido, aquele órgão, de maneira, quer dizer, eles vão receber a energia magnética associada ao campo magnético de forma distinta. E aquele núcleo, aquele conjunto de núcleos vão reagir de forma distintas, e aquilo ali vai ser transformado em imagem. Só que o que eu quero enfatizar aqui é que quando isso foi descoberto, lá por Isidore Yitzhak Rabi, depois estudado por Schlichter e outros grandes nomes, não se imaginava que isso ia ser aplicado diretamente na medicina, era simplesmente ciência por ciência. E eu gosto sempre de falar aqui nos episódios, Geraldo, que a gente no Brasil ainda precisa, né, em algumas áreas, né, isso inclui muitas vezes a própria física mesmo, olhar numa perspectiva um pouquinho mais assim, ambiciosa até. É aquilo que eu coloco o exemplo do Weizmann. Você sabe que no Instituto Weizmann, em Israel, é proibido fazer física ou pesquisa aplicada. É contratual. Só se faz pesquisa fundamental. Porque quando você faz pesquisa fundamental e descobre leis da natureza que são realmente fundamentais, se aquilo ali se torna aplicável, é uma mudança de paradigma. E a gente ainda está trabalhando nisso, né? Então isso mostra um exemplo de, contribuição muito expressiva da física para a medicina, né? Assim, segundo o que você estava falando, que é uma mudança de paradigma, de fato, quando a ressonância magnética nuclear foi implantada. A gente estava discutindo recentemente, com esse advento agora de IA, né? Inteligência artificial, você tem ali
pessoal aplica isso em logística, aplica na propaganda, na internet. O Lucas estava lendo alguma coisa relacionada a triagem, né? Existe uma tendência, eu sei que isso é bastante forte, principalmente nos Estados Unidos, de utilizar, né, a ferramenta de inteligência artificial para poder fazer essa triagem nos hospitais, que muitas vezes é feito por um enfermeiro, por um médico, e existem muitos debates, né, o quanto isso pode vir a ser uma boa ferramenta ou não, porque em muitos casos uma triagem feita por um IA pode deixar passar uma série de fatores que para um médico experiente não passa, né? E então, como o senhor mencionou da IA, como que está sendo aplicado isso na área do senhor? O que o senhor pensa a respeito disso? O senhor acha que a IA ela pode ser uma ferramenta, mas deve ser utilizada com cuidado? O que o senhor pensa? Em alguns campos, eu acho que a inteligência artificial ainda vai falhar. Como você disse, existem alguns tipos de análises que dependem da interpretação humana. Agora, outras áreas, com certeza, ela virá para ficar. Dizem os entendidos que 2 especialidades vão desaparecer: a radiologia e a dermatologia. Serão as 2 primeiras a desaparecerem. Por quê? Porque se você fotografa uma lesão, a inteligência artificial tem condições de fazer um diagnóstico muito mais preciso e correto do que a visão humana, porque ela vai se basear em informações aí de milhões de dados que ela tem na sua memória. A radiologia, já comprovadamente, a inteligência artificial faz diagnóstico mais preciso do que o médico, né? Existe um trabalho interessante que foi reproduzido no hospital do Sírio-Libanês, em São Paulo, em que se analisaram imagens de tomografia computadorizada de tórax. E o dispositivo de inteligência artificial conseguiu diagnosticar presença de tumores mínimos que o radiologista não tinha conseguido identificar. Olha só. Ou seja, ela está trazendo uma contribuição importante, né? Tá. Então, eu acredito que algumas áreas da medicina vão se beneficiar muito da inteligência artificial. Outras ainda, a presença humana vai ser muito importante, né? Então, eu acho que você tem possibilidade de casear bem as coisas, né, do lado do homem, como um ser que vai analisar dados, e a inteligência artificial que vai trazer contribuição. Como os equipamentos hoje de diagnóstico trazem contribuições. O que você falou sobre o médico, na verdade a gente não tem muita... O médico ele não tem muita visão assim da área física das coisas. Ele quer saber que contribuição aquele exame, que ele não quer saber como é que ele é feito, né? Qual é a contribuição que o exame traz para ele, para o diagnóstico, claro, no dia a dia. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Eu analiso simples. o resultado Sim. de uma tomografia computadorizada, Sim. de uma ressonância magnética, e não estou muito preocupado com o que ela é feita. Perfeito. Né? Eu acho que isso é a visão mais do indivíduo que tem o lado assim da área biológica, né? Sem se importar com o fenômeno físico que muitas vezes acompanha aquilo. Com relação à inteligência artificial, ou relacionado ainda a isso, como que tem sido o chat GPT na medicina? Como que tem sido o acolhimento? Tem sido impressionante, Mariano, como as pessoas têm utilizado, os médicos têm utilizado. Os médicos? Exatamente, como uma informação imediata, né, para você depois fazer uma triagem. Sim. O último Congresso Brasileiro de Urologia em Salvador, muitos colegas colocavam um slide sobre um tema e depois de apresentar falava: isso aí está no chat, tirei de lá. Então, que legal. Não tem dúvida. Lógico, você tem que filtrar, mas é um instrumento hoje. O meu está aqui no meu celular e tem um monte de pesquisas aqui. Eu acho fascinante porque o ChatGPT, muitas vezes, como o senhor mesmo disse, ele não te dá uma informação assim acurada, mas muitas vezes ele serve como inspiração até para um determinado tema. Exato. Então você fala, putz, ele falou uma coisa que não tá certa, mas me fez refletir sobre uma outra coisa que eu não tinha pensado. Então é uma ferramenta muito legal e deu a impressão, a gente estava até comentando, né, que quando o ChatGPT saiu no início, a gente sentiu que a inteligência artificial era uma inteligência mais assim esperta,
mais assim precisa, e aos poucos ela foi diminuindo um pouco, até talvez para forçar o pessoal a usar a versão paga, né? Mas o que é impressionante nessa questão de inteligência artificial é que o código da empresa OpenAI lá nos Estados Unidos, ele é aberto. Então qualquer pessoa pode pegar e desenvolver um seu chat GPT para qualquer área. E inclusive agora eles falaram que na próxima atualização você vai poder fazer aplicativos focados em uma área específica, por exemplo, nutrição, medicina, finanças. E qualquer pessoa pode fazer isso. Tem que fazer de física. De física, com certeza. Mas é interessante que quando você faz uma pesquisa médica, ele sempre termina assim. Mas você deve consultar ou você deve procurar um especialista, você deve se protege, né? Uma proteção uma ali. Proteção, deve... Na dúvida, você deve... Eu imagino que no dia a dia, nas consultas, o pessoal muitas vezes chega com a tarefa, né? Fala, olha, eu procurei no Google, isso que eu tô sentindo tem isso. Tem né? disso, não? Tem. Hoje O pessoal faz mesmo? Muito comum. A gente até brinca que o paciente chega no consultório e diz assim: doutor, eu vim aqui ouvir a segunda opinião, que eu já consultei o Google e eu já sei qual é o meu diagnóstico. Só queria confirmar. Você já Mas é verdade, não adianta. Essa tecnologia está aí, está verdade. sendo utilizada, né? Todo mundo disponível. É disponível, é fácil, acessível, né? É fácil. Você fez algum teste já com seus colegas na área de medicina, tipo, para ver se o ChatGPT sabe mesmo colocar alguma pegadinha, alguma questão assim que está em aberto na medicina, alguma coisa, não? Eu não tenho visto muito esse debate entre médicos com essa tecnologia, mas eu tenho visto muitos médicos utilizando essa nova ferramenta. Né? Porque você pesquisa rapidamente. Sim. O problema do Google é que ele te dá um monte de opções para você pesquisar. E a inteligência artificial, o chat GPT, dá um condensado. Condensado. Né? Praticamente coloca ali uma informação mais precisa. É porque a gente fez um teste que foi o Lucas que fez, na verdade. Lucas, como que você... Tá até ali, né, da caneca do aqui, olha, trabalho. Esse trabalho aqui, ó, a gente tem uma caneca bem legal aqui desse trabalho que a gente publicou, que a gente propôs um efeito que a gente consegue magnetizar um material sem aplicar campo magnético. Sim. Tá relacionado ao conceito de entropia. A gente traz o sistema numa condição crítica que a gente varia a temperatura adiabaticamente, que significa é possível variar a temperatura sem trocar calor com a vizinhança. É possível fazer isso. Tem que fazer muito rápido. Contra-intuitivo, né? É contra-intuitivo. Você fala, mas como que você vai variar a temperatura sem tem que trocar calor? Mas isso é feito de uma maneira rápida. Tem um dispositivo que chama dispositivo piezoelétrico. E ali a gente consegue variar a temperatura sem trocar calor com a vizinhança. Só que tem um constraint que a física estabelece que se há uma variação de temperatura, o material com momento magnético resultante, ele vai ter que se reorganizar para compensar aquela variação de aquela variação de temperatura. A entropia é constante. Aí o que ele faz? Os spins se alinham. Se magnetiza sem aplicar campo. Aí o que o Lucas fez? O Lucas entrou no ChatGPT e falou, em inglês, it is possible, papapá. Ele falou, isso é uma ideia interessante. Essa foi a resposta? Sim. Porque não estava registrado, na verdade. A gente induziu o ChatGPT para ver se ele ia falar o resultado do nosso artigo. Então a gente falou, olha, o que aconteceria com o material magnético se a gente, nessa faixa de temperatura, variasse a temperatura diabaticamente? Aí ele deu a resposta e inclusive falou que era interessante. Mas ele não tinha acesso, porque não está disponível ainda. Relativamente novo, 2022, 2021. Tinha uma limitação ali até 2020. Ele tinha uma restrição ainda. Mas o que é fascinante é que ele conseguiu condensar toda a literatura relacionada ao tema e dar um output, assim, robusto pra gente, porque a gente estava falando do nosso trabalho ali, a gente conhece né, o tema. Isso chamou muita atenção, a gente falou, minha nossa, isso é possível. Eu acho que nos próximos anos aí a gente deve ver um boom
É análogo quando veio o primeiro smartphone, né? Saiu do BlackBerry, chegou o iPhone. Revolucionou, assim, em poucos anos a sociedade. Eu acho que a inteligência artificial, ela... Uma área da urologia, agora eu vou puxar um pouquinho para o meu lado, né, Mariano? Com certeza. Uma área da urologia que teve uma evolução fantástica foi a aplicação do laser, né? Você estava falando de técnicas que ao longo dessas décadas marcaram muito. O laser foi uma delas, né? As fibras de laser na fragmentação de cálculos de vias urinárias foi uma revolução, né? Os primeiros equipamentos de fragmentação endoscópica de cálculos eram fragmentos de impacto, né? A gente chamava, era uma mini britadeira. Nossa, né? Você tinha uma fonte geradora, eu acho que piezoelétrica, e tinha outras eletrohidráulicas. Eu lembro que existiam vários tipos de fontes em que você emitia ali uma frequência que era uma britadeirazinha que ia fragmentando a pedra, demorava um tempo. E para localizar isso? Endoscopicamente, né? Você passava um aparelho endoscópico, por exemplo, entrava dentro da bexiga, a bexiga tinha uma pedra, você entrava com esse probe, que estava acoplado a um equipamento que gerava ali uma energia, encostava na pedra e ela ia quebrando. Né? É parecido com aquelas agulhas de tatuagem? É alguma coisa desse tipo aquilo, que só que vibrava, né? Você encostava, ela vibrava. E aí, com a evolução, surge a fibra de laser, né? E cada vez mais as fibras mais finas permitiram entrada dentro do ureter em direção ao rim. E hoje você fragmenta cálculos dentro do rim com uma fibra de laser que te dá a opção de fragmentar, pulverizar, fazer uma série de... Então é uma coisa fantástica. Isso geralmente se tem em consultório ou só em grandes centros assim? Não, nós temos disponível em Rio Claro, na verdade, os equipamentos de laser, como eles têm um alto custo, o hospital não vai investir na compra do equipamento, mas as empresas que têm o equipamento, elas locam o equipamento. Então, se eu quero marcar um procedimento endoscópio para fragmentar um cálculo dentro do rim, eu marco o dia, a hora, e a empresa vem aqui com o equipamento, coloca na sala de cirurgia e eu faço o procedimento. Isso é uma rotina hoje. Nos hospitais isso é feito quase todos os dias da semana, uma coisa fascinante. Isso assim, agora a gente chega num ponto que dá para o pessoal perceber, né, que a física não é só fórmula do movimento retilíneo uniforme. É verdade. Ou retilíneo uniformemente variado, é muito além, né? Me ocorreu aqui o seguinte, eu tenho um colaborador lá no Weizmann, que ele descobriu o melhor lubrificante do mundo. E ele publicou, patenteou, montou uma empresa depois, etc. E aí eu tava conversando com ele numa situação lá em Israel, e eu tava falando, mas e aí, quais são as aplicações e tal, né? Fiquei impressionado que todos os catéteres, praticamente do mundo, usam esse lubrificante para reduzir o atrito, né, entre o catéter em si e a pele, né? Então, volta naquilo que eu tava falando dessa questão fundamental. Isso vale para o laser também. Uhum. Quando o laser foi criado, jamais se imaginou que você ia atuar aí na pedra nos rins ou temas relacionados, né? Nas cirurgias de próstata hoje, você tem a cirurgia que utiliza o Omnium Laser, né? O Green Laser, que são ressecções endoscópicas que você faz hoje com mínimo sangramento, porque o laser propicia já, além da raspagem, ele faz a cauterização. Que fascinante. Então, nesse campo as coisas mudaram de maneira assim fantástica. Maravilhoso isso, viu? Realmente é uma... Aí a gente vê também a volta na interdisciplinaridade, né? Essa questão das casamento de áreas, esse link de informações, porque se andar independente não se atinge avanços tecnológicos, né? Você tem hoje o profissional, né? O físico médico, nos serviços de radioterapia, nos serviços de radioisótopos, né? Hoje o indivíduo não faz uma radioterapia sem ter antes o planejamento feito por esse profissional que tem conhecimentos da área de física e conhecimentos da área médica, né? Para poder fazer então aí essa relação. Tem alguma, assim,
eu sei, a gente, né, também a gente tem que deixar bem ciente, o público bem ciente, porque, na verdade, o médico não está interessado em saber como que funciona o equipamento de ressonância, ou um raio-x, se é, né, desaceleração ali do feixe, como que é. Mas, do ponto de vista de modelagem matemática, algoritmos para alguma questão específica da medicina, isso tem sido, dentro da sua área, alguma coisa em discussão, alguma coisa do ponto de vista estatístico, algum do ponto de vista de topologia, Aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina, machine learning, né? É lógico que quando você começa a trabalhar com esses equipamentos, vou dar o exemplo, por exemplo, da fragmentação de pedra no rim, você tem que ter alguns tipos de conhecimento do funcionamento desse equipamento, como é que ele foi desenvolvido, Sim. né? E quais são os recursos que você pode ter disponíveis com esse tipo de equipamento. Mas como eu te disse, o médico ele está mais preocupado em saber como funciona para resolver o problema do paciente e dele também, lógico, porque ele é que tem que resolver o caso do paciente. Mas é lógico que a gente tem um interesse, né, Mariano? Você quer saber como é que isso funciona. Sim. Quando eu falei para você que eu via pela primeira vez uma palestra sobre ressonância, eu fiquei encantado, né? E aí fui pesquisar como é que funciona aí aquela história da aplicação do campo magnético, né? A modificação lá do eixo, as células depois vão retornar, e nesse momento se capta a imagem, aí você fica imaginando como é que se capta uma imagem disso, né? O que está ali dentro, toda eletrônica, né? todo um conjunto de circuitos, é fascinante. É uma coisa fascinante. É fascinante. Né? Só que para nós, médicos, aí a gente tem um momento que você não consegue avançar, né? O entendimento já passa a ser dos indivíduos relacionados à física e a outras áreas. Porque a gente não mencionou aqui, mas a ótica em si, é verdade. Do ponto de vista, o funcionamento do olho em si, o mecanismo, né, da visão, a confecção de lentes, sejam lentes de contato ou lentes mesmo de óculos, né, ou câmeras, isso é aplicação direta da ótica geométrica, né, isso é verdade. É um negócio fascinante. Quando eu aprendi, por exemplo, por que uma lente é antirreflexo e a outra não, né? Isso é um negócio fascinante. Porque você agrega valor ali àquele produto, né? Eu tô olhando pro seu óculos agora, não tem nenhum reflexo aqui. É puramente anti-reflexo a lente do seu óculos. Então isso... O filtro da luz azul também, que tá muito, muito falado hoje em dia, né? Exato. Tem gente que não usa óculos do ponto de vista, assim, não precisa utilizar, mas compra a armação com uma lente que só tem o filtro da luz azul por causa do computador, celular. Isso tá muito em alta, né? Tem até um short lá no canal mostrando isso, né? A gente pôs sim um short, né? Se você pegar um laser ali, o que acontece na lente a lente que tem o filtro e a parte que não tem. Dá pra ver claramente. Mariano, eu lembro que na televisão antiga, você às vezes ia ser entrevistado, né? E eles reclamavam do reflexo do óculos, né? E perguntavam se você podia fazer a entrevista sem óculos. Nossa! Porque aquela iluminação dá um reflexo muito grande. Porque tem nos bastidores tem um número gigante ali de luz, né? Para a imagem ficar boa e tal. Hoje você tem outros recursos, tipo de iluminação. Mas na época eram lâmpadas mesmo, né? Mudou bastante, viu? Na verdade, a gente estava falando... a gente começou a falar um pouquinho de, por exemplo, de liquid phase separation, né, Lucas? Sim. Isso é uma área que a gente tem Aqui eu já vou aprender, então, né? Não, fascínio. É um fascínio nosso. Porque, exemplo, né? Quando a gente pega a água, a gente coloca a água no refrigerador... A água pode ficar abaixo de 0 graus Celsius, seja no nível do mar ou aqui em Rio Claro, não lembro exatamente a altitude aqui. 600 e poucos metros. 600 e poucos. 2.000 pés. 2.000 pés. Um pé é... 33. 3302, porque isso é da aviação, né? Né? O nosso aeroporto, nosso aeroclube aqui está a 2.000 pés. 2.000 pés. 2.000 pés do nível do mar. Porque a gente tem que regular o instrumento quando decola,
para você poder saber exatamente a sua distância do solo. É um né? altímetro? É um altímetro. É um altímetro. E isso aqui pegou, Isso é, né? outro, é legal também. Ligado ao pitô, né? Agora o pitô depois você vai explicar também, porque... É que, na verdade, a água, então, ela pode ficar abaixo de 0 graus Celsius, mas ainda é líquida. Uhum. E o que acontece? Isso é um negócio fascinante. A gente pode fazer o experimento em casa. E quando você toca na garrafa, ou você atribui ali, ou coloca uma vibração mecânica, a água pode se cristalizar. Então a água está numa fase metaestável, numa fase onde há, segundo uma escola dentro dessa área de pesquisa, tem ali uma coexistência de high density liquid and low density liquid. E o que acontece? Você tem uma transição do tipo líquido-líquido. Quer dizer, você sai de um líquido convencional, que é o que a gente está apreciando aqui, e vai para uma outra forma de líquido. E o que acontece? Esse conceito de separação do tipo líquido-líquido, ele é comum em várias áreas da física, da medicina. E a gente tem se interessado por essa área. Isso faz a gente chegar num trabalho recente, que a gente ainda, né, não colocou à disposição da comunidade, ainda está no prelo, onde a gente coloca uma pintura físico-matemática, ou física-matemática, para descrever o processo de... Vou colocar aqui, você me corrige, por favor. Síntese de proteínas na célula. Quando você pega uma célula, uma pintura simples para físicos, por favor. Longe, seria muito pretensão nossa, né, Lucas? É um modelo assim aproximado. Um modelo aproximado, você tem ali um solvente, e aí a gente considera o aparecimento, o surgimento, a síntese de droplets, gotículas de proteínas, de uma maneira randômica naquele solvente. A gente tem um modelo para isso. Modelo... Não vou falar o nome do modelo, mas... Não vai dar spoiler, né? Não vai dar spoiler. E o que é fascinante é que a física desse sistema de síntese de proteínas, ela é exatamente a física que a gente observa quando você pega um metal correlacionado, por exemplo, um metal molecular que a gente trabalha, reduz a temperatura e ele vira um isolante. Quando essa fase, está, né, essa mudança de fase está acontecendo, essa transição de fase de metal para isolante, tem ali uma coexistência de fase, a gente tem uma matriz isolante com bolhas, com gotículas, com ilhas de metal, analogamente ao solvente com ilhas, gotículas, bubbles de proteína. E a gente, nós achamos fascinante, porque lendo numa visão puramente física, a gente consegue mostrar que quando esse processo atinge um limiar específico para algumas concentrações, a dinâmica ela é muito reduzida. Quer dizer, a escala de tempo envolvida naquele processo de síntese, ela é reduzida. E isso é exatamente o que acontece na transição metal isolante que eu falei anteriormente. O que eu estou querendo mostrar com isso, na verdade, nessas colocações, é a similaridade na natureza de fenômenos físicos em áreas totalmente distintas. Isso tem sido muito gratificante para a gente trabalhar em cima. E aí mostra essa interface também entre diversas áreas do conhecimento. Isso acontece também em outros contextos, né, Lucas? Por exemplo... A gente pode, né, hoje em dia tem muito sobre essa questão da interdisciplinaridade, né? E então a gente consegue uma interdisciplinaridade muito grande entre a física e a medicina, exatamente por essa proximidade com os equipamentos, com os processos físicos, né? Então hoje em dia tem uma área que está crescendo muito, que é a biofísica, e também aplicado em outros contextos, que seria um outro exemplo, que é a econofísica.
Tem também a sociofísica, que é tentar utilizar modelos matemáticos da física para explicar, por exemplo, finanças. Como que as bolsas de valores no mundo inteiro variam, como que é esse processo de finanças, se o dólar sobe, o dólar desce. Se Ou existe até algum mesmo- algoritmo, né, por trás Exatamente. que explique isso ou que se torne previsível, na verdade. Exatamente. Se tiverem a resposta, por favor, me avisem também, Ah, né? isso é... Que aí a gente- É interessante que Podemos alguns- aplicar alguma coisa nas bolsas. tem alguns estudos, inclusive, que a gente viu, que mostram, tentam mostrar se, por exemplo, o mercado financeiro ele tem um comportamento randômico ou não. E muitos estudos mostram que o comportamento do mercado financeiro não é randômico. Não, O que leva a levantar algumas possibilidades de que muitas vezes o mercado pode ser até, inclusive, manipulado. Porque não tem esse caráter, por exemplo, como na biologia, randômico, no sentido de quando uma célula vai se ocorrer a mitose, a meiose, que a gente conhece, aquele processo ele não é tão bonitinho como nos livros, né? Então, essa questão da interdisciplinaridade é fascinante e a gente tem explorado bastante isso. Eu mencionei por causa da criticalidade do cérebro. Ah, é verdade. Por causa disso que eu falei, eu achei que você fosse falar disso, na verdade, porque tem, essencialmente, quando você pega a água, aquece a água, aplica uma certa pressão, existe o chamado ponto crítico da água. Você pega o hélio, né, uma substância não muito convencional, mas uma fonte de energia fantástica, o hélio 3 em particular, um dos isótopos do hélio. Você pega o hélio, aplica pressão, varia a temperatura, chega numa região específica no diagrama de fases, tem um ponto crítico também. Nesse ponto crítico, a resposta termodinâmica ela é singular. O que significa? Ou aquela substância se expande muito, ou ela tem uma lei de potência peculiar no seu crescimento, como o crescimento de população de coelhos, de outras... outras áreas, mas o que eu estou querendo dizer é que quando você pega o cérebro, do ponto de vista físico, o cérebro trabalha, segundo alguns autores, próximo a um ponto crítico. Por quê? Porque no ponto crítico da água, por exemplo, ou do hélio, ou de qualquer substância, mesmo sólidos que a gente mede, a gente explora no laboratório, como a resposta termodinâmica é muito expressiva, ela é singular, há um acúmulo muito grande de entropia naquela região por causa da competição de fases. Em outras palavras, o sistema tem muitas configurações acessíveis, de tal maneira que ali o calor específico tem comportamento peculiar, a expansão térmica, a compressibilidade. Uhum. Em outras palavras, é possível usar essa entropia, esse acúmulo de entropia para fazer, por exemplo, refrigeração de maneira otimizada. Refrigeração magnética, o efeito eletrocalórico, entre outras áreas. Mas quando a gente viu que o cérebro trabalha, segundo alguns autores, próximo ao ponto crítico, quer dizer, ele trabalha de uma maneira otimizada. Uhum. As configurações, as sinapses, numa pintura de redes neurais, o cérebro está numa condição, segundo a natureza deu pra gente, que ela é otimizada. Análogo às condições que a gente busca para fazer, por exemplo, a otimização, como eu mencionei, de refrigeração e outros processos dentro da física. Então volta, por isso que eu mencionei quando eu falei para você ser... É verdade. Da questão da criticalidade, por causa dessa similaridade, né, que a gente tem trabalhado em cima. Mas é isso. Então, Liquid é uma área de interesse. Achei que pudesse ter alguma interface, mas parece que é algo muito específico da física mesmo. Muito específico. Agora, a separação de fases em si, ela não é algo tão... assim, hard do ponto de vista da física, né? Parece que existem exemplos na medicina que corroboram muito esse processo de separação de fase espontânea. Teria algum exemplo assim ou não? Que eu me recorde, assim, pelo menos no aspecto prático, não me lembro, a não ser que você tenha essa informação. Tá. Mas Talvez o aparecimento de uma doença ou de um
um corpo estranho numa biópsia, alguma coisa assim, talvez possa ser algo desse tipo, né? Porque você tem um tecido específico ali, digo, obviamente muitos átomos compõem um conjunto de moléculas, aquele tecido ele está intacto, né, segundo aquilo que a natureza considera ou nos deu como saudável. Quando aparece uma enfermidade, uma doença, eu não sei exatamente os termos que vocês usam, mas há uma inserção, há uma... É como se dentro daquela matriz fosse surgindo uma outra, um outro conjunto de substâncias ali. Se você pode extrapolar para uma doença maligna, né, que você tem um tecido são, em que algum momento você começa a ter uma divisão celular de forma não correta, né, isso começa a gerar células anômalas, e que vão se transformando e que vão se proliferando, se transformando num tecido que vai invadir o tecido normal, que é exatamente como se processa a doença maligna. Né? Tem um percentual... Tem um desequilíbrio ali daquele processo que antes se fazia de forma totalmente natural, e em que em algum momento, por fatores, às vezes não muito claros, começa a se modificar, né? Tem um número que a gente considera mágico em teoria de percolação, né? Que a gente fala que é 70% ali, sabe? De redes que tem que estar conectadas para... Corretamente. Alguma coisa assim. Para a informação chegar, né? É isso mesmo, né? Isso, exatamente. Tá. Então, eu tô falando... O que eu tô dizendo é que, num caso, por exemplo, de uma enfermidade, de uma... Acho que patologia, correto ou não? Patologia, Patologia. Certo. Tô buscando aqui para tentar dar uma gastada. Nossa, é engraçado que a hora que o senhor falou cálculo, eu já penso na matemática, né? Mas é cálculo renal, né? Mas é daí que vem. É daí que vem, né? Cálculo renal, Contar as pedras. É litíase, né? O nome que se usa em medicina, mas é cálculo renal e o popular pedra nos rins, né? Porque você tem, se você falar um cálculo renal, você pode ter essa interpretação que você teve. Eu acho que em muitos casos dá para ver que é uma questão de nomenclatura. Talvez a gente fale das mesmas coisas, mas um nome diferente. Exato. Igual a gente estava falando de separação de fase, no caso de uma doença ou de um corpo estranho ali, isso pode ser a separação de fase, Isso né? pode ser uma separação de fase. E deve ter um percentual daí do comprometimento, depende, acho que do que é comprometido para caracterizar de fato um diagnóstico. Acho que nesse sentido você tem que aplicar esses princípios físicos, né? Porque eles se passam em todas as áreas, inclusive dentro de uma célula, né? E é o início de um processo de transformação da estrutura normal de uma célula que você começa a ter as doenças, né? Então, começa a ter uma doença viral, por exemplo, é um vírus que em algum momento sofreu um processo de mutação e vai se tornar agressivo, né? Então, a célula maligna é o mesmo processo. Agora, a discussão é sempre por que isso começa, né? Essa era a pergunta agora. Como que é o processo de... Tem hoje um entendimento? Você tem as doenças hoje que são relacionadas ao fator hereditário. O câncer de próstata é uma doença que tem uma característica hereditária muito clara, né? Os homens que têm um parente de primeiro grau que tenha tido câncer de próstata tem 2 vezes mais a probabilidade de desenvolver a doença. E se você passa para 2 parentes de primeiro grau, por exemplo, esse homem tem o pai e o irmão com câncer de próstata, aumenta em 6 vezes a probabilidade. Caramba! Então, aonde está o erro genético, né, que vai desencadear o início dessa doença? Está dentro de um gene. Né? Isso aí, porque é transmitido de forma hereditária. Onde é que está o erro? É isso que a medicina hoje, depois que nós conseguimos ter acesso ao genoma humano, Exato, genoma. Começamos a ter resposta a uma série de problemas, né? Doenças hereditárias hoje. Se sabe exatamente aonde está o locus, né? Ali que tem o erro genético que leva a que essa doença possa ser transmitida de forma
hereditária, de pai para filho, etc. E aí tem profilaxia para caso de câncer de próstata nesse caso? Ainda não. Não tem. Ainda não, porque o que nós temos é a informação da população de risco, e essa população de risco passa a ser monitorada de uma maneira mais frequente. Porque a probabilidade de desenvolver a doença é muito grande. Não dá para evitar, não dá para prevenir, né? Não dá para prevenir. Você pode... Mas ao mesmo tempo é uma probabilidade da pessoa desenvolver, Exatamente. né? É meio que uma bomba relógio, você não sabe se vai vir ou não. É o exemplo da Angelina Jolie, que sabia que ia ter câncer de mama. E preventivamente fez a mastectomia. Porque ela é portadora de uma alteração genética que 100% das mulheres vão ter câncer de mama. Olha só. E câncer de mama agressivo. Então, a mãe dela teve esse tumor e ela tinha esse gene e sabia que ia ter a doença. Fez profilaticamente a retirada das mamas para poder não ter o câncer. O único tratamento para o caso dessa, né, você mencionou até se o pai e o irmão tiveram, 6 vezes maior a probabilidade. Não é 3 fatorial. Eu não sei como que eles calcularam exatamente, mas o que acontece é que não tem o que se fazer, né? Tem que só fazer um exame preventivo, né? Acompanhamento. Seria isso? Até do ponto de vista de informação, né? Como nós não temos como prevenir o câncer de próstata, nós temos que trocar essa nomenclatura. É um exame periódico. Para avaliação da saúde prostática, né? Então, esses homens do grupo de risco, estava citando o fator hereditário, mas existem outros 2 fatores importantes, né? Que é a raça negra e a obesidade. Então, esses homens fazem parte do grupo de risco que tem que fazer uma avaliação mais frequente para poder identificar precocemente o aparecimento do câncer e poder tratar este homem de maneira que ele fique curado da doença. Eu ouvi muito na Alemanha, na época, né, que eu tive a oportunidade de morar lá, muitos documentários, era muito comum se falar que comer muito brócolis, couve-flor, tinha aí um papel positivo no sentido de eventualmente manter saudável, né, a próstata, ligado a isso. É verdade ou é especulação? É uma série de substâncias, né? A que mais se falou foi o licopeno, que é o pigmento vermelho, né? Que existe no tomate e na melancia, em outras frutas. Nós prescrevíamos licopeno muito para os pacientes como prevenção. Aí foi feito um grande estudo na Alemanha, em que eles estudaram uma população de 15 mil homens, o estudo é de Colônia. Sim. E 15 mil homens que tomaram licopeno, vitamina E e não me lembro qual era a outra substância na época. E esse estudo, ele foi conduzido, homens a partir de 45 anos de idade, e foi conduzido por mais de 15 anos. E se observou que não havia diferença nenhuma com aqueles que não tomavam a medicação, não tomavam... Verdade. Então, foram abandonados. Pelo contrário, a vitamina E, o grupo da vitamina E começou a ter mais câncer de próstata do que os que não tomavam. Inclusive, o grupo da vitamina E foi suspenso antes disso, né? Não se chegou à conclusão se era exatamente a vitamina E ou existiam outros fatores contaminantes ali que pudessem levar a um erro de análise dos resultados do estudo. Mas foi suspenso porque tinha um número estatisticamente maior de pacientes com câncer de próstata naqueles que tomavam a vitamina E. E por que é nessa faixa de idade que tem essa maior probabilidade de se desenvolver entre 40 e 50 anos? O que acontece no corpo do homem? Então, exatamente, deve ter alguns erros ali, né, celulares que começam a aparecer nessa fase da vida. Por que a leucemia é uma doença mais comum em crianças? Uhum. Então, é verdade. Por que o câncer de testículo é uma doença do adolescente? É mesmo? Exato. Então, são respostas... Essas respostas ainda não tem claramente na comunidade. Claramente. Provavelmente são todas alterações genéticas, né,
que talvez a física possa contribuir aí, né? Talvez, né? Tem uma coisa que nós discutimos, né, que essa separação de fase líquido-líquido nas células, à medida que o corpo envelhece, a gente vai perdendo essa capacidade das células de fazer isso. Talvez isso seja, de alguma forma, esteja relacionado. Os erros de multiplicação celular começam a ocorrer normalmente na fase adulta mais avançada. E aí que você começa a ter as doenças malignas mais presentes, né? Entendi. Eu queria fazer uma pergunta aqui, né? Eu não posso perder a oportunidade. Nossa, a gente estava falando Vamos aproveitar, Lucas. de métodos não invasivos, né? Para verificar, por exemplo, ultrassom, ressonância magnética. E até na área do senhor até uma piada, né? Questão do exame do toque, coisas assim. Existe uma alternativa não invasiva para o exame do toque hoje? Primeiro que eu gostaria que você mudasse esse termo invasivo. O toque não é invasivo, não né? né? É um exame quase que superficial. A próstata está localizada a 2 centímetros do bordo anal. Então é um exame praticamente não tão invasivo assim. Existe, na verdade, um grande tabu, né? Exatamente. Uma resistência muito grande, um constrangimento do homem em realizar o exame. Mas o toque de próstata é indispensável no diagnóstico precoce da doença, né? Nós não temos ainda nenhum equipamento que consiga substituir as informações que nós temos através do exame digital, que é a consistência da glândula, o tamanho, a periferia dessa glândula, que é exatamente onde a doença se instala. Então o toque ainda é um exame indispensável. Nós não temos ainda nenhum equipamento. Ultrassom pode substituir? Não substitui. Entendi. Eu perguntei exatamente por isso, porque existe um grande tabu e isso faz com que muitos homens não busquem acompanhamento médico. Exato. Então, se existisse uma técnica alternativa, eu vejo que muitas vezes poderia quebrar isso e muitas pessoas poderiam fazer um acompanhamento, tratar sem essa questão de constrangimento ou sem essa questão desse tabu. Exato. Se fala muito que o exame de sangue, do PSA, poderia ser suficiente, mas não é. Quantas vezes a gente faz diagnóstico de câncer de próstata com o exame do toque? Entendi, interessante. É algo que a com inteligência PSA artificial... normal. É algo que a inteligência artificial ainda não pode substituir. Lógico que, quem sabe, no futuro a gente tem alguma tecnologia que possa substituir o toque. Mas, no momento, ainda é um exame indispensável. E robótica na medicina? A robótica é uma coisa fantástica, né? A robótica também revolucionou a cirurgia. Né? A robótica, não sei se vocês sabem como começa a história da robótica. Não. A história da robótica começa com duas situações nos Estados Unidos querendo resolver 2 tipos de problema. O primeiro seria o que fazer com o astronauta na estação interplanetária se ele tiver uma apendicite aguda. Certo? Olha só. Então, o que fazer? Que é urgente ali, né? Ter ali um equipamento que possa operar esse homem à distância. É daí que surge? E a segunda coisa é o que fazer num soldado lá no Afeganistão, num campo de batalha, que precisa ser operado numa cirurgia mais complexa, né? Um estilhaço intraabdominal. Vamos desenvolver um equipamento que nós possamos, aqui dos Estados Unidos, operar o paciente na estação interplanetária ou no campo de batalha lá na África ou em algum lugar. E aí a tecnologia começa a trabalhar para fazer isso. Então isso é o começo do robô. O robô pode ser... O robô hoje, ele pode ser trabalhado por um homem, um médico à distância. Não sei se você já viram uma sala de robô. Eu não vi. Nunca vi também. O robô está lá e o médico está sentado, como nós estamos aqui, confortavelmente, na frente de um visor 3D. Ele coloca suas mãos dentro, não é nem uma luva, são 3 orifíciozinhos, e ele opera olhando ali. Nossa, fantástico. Ele opera. Quando ele precisa trocar os probes, ele pede para o grupo que está ali, troca a pinça. Nesse intervalo de tempo, ele pega o seu celular e responde os seus WhatsApps. Aí, trocadas as pinças, ele põe o seu celular aqui do lado e continua a operar o paciente. Então, essa é a robótica hoje. Uma cirurgia que revolucionou totalmente.
O robô é um equipamento fantástico. Valeria a pena vocês estudarem os aspectos Bacana. físicos do robô. Porque se no robô eu fizer um movimento brusco, ele não reproduz o movimento. Isso que eu pensei agora, porque você não pode ter um erro na... Ele não reproduz o movimento brusco. Então, você, sem querer, o médico faz o movimento, ele já está preparado com a resposta dele não... não reproduzir aquele movimento lá na frente, né? Eu não sei, eu fiquei tranquilo agora. Falei, nossa, mas se ele erra lá, ele passa o... O robô, a mão humana, ela consegue fazer, vou dar um ponto, eu consigo fazer, cheguei aqui ao meu limite. O robô não, o robô ele faz 360. Então ele dá pontos contínuos assim, perfeitos os pontos. É. E é feito mesmo? Exato, ele fica a sutura é muito mais fácil, muito mais simples. É mesmo? É uma cirurgia hoje minimamente invasiva, né? Você tem aí os orifícios que são iguais à laparoscopia, mas você tem uma cirurgia que é chamada robô assistida, porque quem opera é o médico, né? Porque às vezes as pessoas pensam que é o robô que está operando. Não é tipo um piloto automático. Agora, o robô incorpore ao robô toda a informação de uma inteligência artificial. Incorpore ao robô 1 milhão de cirurgias que já foram feitas no mundo e ele vai fazer a cirurgia sozinha no futuro, com certeza. Provável. Até com uma análise com outras tecnologias associadas, como você explicou anteriormente, uma análise de superfície, se tem comprometimento, qual é a região exatamente que tem que tirar. Eu imagino, acho que você está falando, né? Todas essas informações na memória dele. Nossa! Né? Então ele vai conseguir com mais propriedade do que um indivíduo. Imagine um indivíduo que tenha 1000 cirurgias robóticas, né? E avalie um software de um computador que tem ali 1 milhão de cirurgias, passando isso para o robô. O robô vai resolver intercorrências com muito mais facilidade do que o homem que não teve ainda uma experiência tão grande daquela que foi incorporada na memória do robô. Fora que é questão humana, né? A pessoa pode não ter dormido bem aquela noite, Exato, ela pode se desconcentrar. Exato. Dá para o médico operar de casa, então, hoje. Nesse sentido. Exato. Isso é muito fascinante. Mas o robô foi criado pelo homem, né? Isso é importante. Vamos reenfatizar aqui. Não é que o robô criou o homem. O homem que criou o robô. Pelo menos por enquanto ele não tem vida própria. Ainda não tem. Ainda não tem. Bacana. É interessante, muitas tecnologias foram desenvolvidas principalmente para a questão das missões espaciais, a guerra. Eu até brinco com o meu tio, que ele gosta muito de leite condensado, né? E ele fala que ele gosta de deixar o leite condensado no carro e não estraga. Eu falei para ele, que eu li na internet, que o leite condensado foi desenvolvido em época de guerra, né? Porque você precisava de um alimento ali que fosse alto em açúcar e que não estragasse. Bem calórico, né? Exatamente. Então, nesses contextos, surgem muitas coisas novas. Situações extremas. Tem que estar no extremo para conseguir, igual o frio na Europa, que faz o desenvolvimento de sistema de calefação, agasalhos bons, gorros bons, luvas, né, apropriadas. E a aviação? Fiquei sabendo que o senhor é um grande aviador. Você comentou aí. da altímetro. Olha, eu sou semi-analfabeto na área, tá? Ali tem muita física, né? Muita física. Praticamente só física, né? Muita coisa, né? Quando você faz o curso, né, para tirar o brevet, você tem todas as informações físicas que você acaba esquecendo porque você quer a parte prática, né? Então, sempre eu brinco que o pitot do avião, né, é o responsável pelo voo, né? Então, e você tem ali um princípio físico muito claro, né? A entrada do ar ali naquele orifíciozinho que vai transformar tudo isso em altimetria, em velocidade. Então, um simples equipamento que pode derrubar uma aeronave, como derrubou o avião da Air France, né? Que foi pelo congelamento do pitot, e você perde todas as informações. Você não sabe se você está subindo, se você está descendo. Típica altitude que você voa, qual é? Assim,
A nossa aviação é a aviação chamada aviação leve, né? A gente tem um teto de voo de 14.500 pés. Esse é o nosso limite de voo, né? Mas a gente nunca voa. Não A chega altitude nisso, né? de cruzeiro desses aviões é em torno de 7.000 pés. De 7.000 a 8.000 pés. Dá... Que divide por 3 isso aí, né? É bastante? É bastante? Nossa. E mas para você poder voar assim e se divertir, a gente voa em torno de 3.000 pés. Interessante. Bacana. Que legal, dá pra ver assim, né? E aí você vê Panorâmicas, tudo, né? Eu até comentei com o professor Mariano que esse mesmo tio que eu comentei aqui, ele também tem avião lá. E ele voa na minha cidade pequena lá, em José Bonifácio. E ele brinca, que ele fala que ele voa, fala, ô fulano, gostei da piscina nova que você fez na sua casa. E ele fica, né? Então ele fala muito dessas questões da aviação, essa questão dessa importância de ter esse feeling dos equipamentos, da altitude. A aviação é só física. É só tudo física, né? A sustentação do avião. Eu ia falar da Bernoulli, né? Bernoulli é o do fenômeno do Pitot, né? A sustentação, né? O arrasto, tudo isso é... Como é que o avião voa, né? Isso é um princípio físico, né? É maravilhoso. É maravilhoso. Como que chama o que o professor Yamashita trouxe aqui, o canal para as crianças? Acho que é o... O Unesp para... É o Unesp TV para crianças. Tem a Unesp tem na assessoria de imprensa tem um trabalho muito interessante que é voltado para crianças mesmo. E divulgação científica. Então as crianças mandam perguntas, elas gravam, os pais gravam um vídeo, tiver um netinho, vale a pena. E as crianças mandam, como que o avião voa, ou por que o avião voa? Aí tem uma ilustração tipo de 3 minutos, eu acho, eles no fazem máximo, um desenho, com assim. uma animação para explicar isso, né? Então, essa questão foi levantada pelas crianças já. Certo. Como que o avião voa? Né? É Bernoulli, na rigor, né? A questão da diferença de pressão, o formato da asa. Exato. É sensacional, né? É sensacional. É maravilhoso mesmo. Por isso, na construção da aeronave, né? Você tem que ter todos esses princípios lá, porque como é que eu vou começar? Como é que eu tenho o melhor desempenho, né? Você vê a hélice, dependendo do giro que você tem da hélice, você tem hélices que tem mais potências para decolar, mas tem um cruzeiro menor. Se você muda essa inclinação da hélice, você passa a ter um desempenho diferente. Mas você tem que regular isso aí. Você muda a hélice ou muda a posição da hélice? Você muda a pá, né? A inclinação da pá. A pá está numa inclinação, você fez uma pequena mudança, você muda totalmente o desempenho da aeronave. Eu acredito, porque o que totalmente. vai o ar ali, você muda essa condição, totalmente. né? É uma física sofisticada. É sofisticado. Embora clássica, hein? E na hora de fazer o pouso? Eu imagino que porque a decolagem é mais tranquila, né? Mas na hora de fazer o pouso, como que o senhor faz essa... Eu sei que esse equipamento, o que o senhor comentou, ele te fornece muitas informações para te auxiliar. Mas no fim das contas, a decisão quem toma é você ali, né? Sim, lógico. Né? Então, como que é essa questão desse feeling? Que é certeiro, né? Você sai de uma... Você pode dar um pouso suave ou não, né? Exato. Porque às vezes eu passo ali e eu vejo uns aviões levantando aquela poeira assim. Falo, nossa, esse não foi pouso suave. O pouso também, exatamente. É tudo esse princípio físico de sustentação. Você tem que sustentar o avião a uma velocidade menor. E cada vez menor. Mas é feeling daí, né? É análogo a dirigir um... mas você tem os parâmetros nos instrumentos. Né? Você tem que reduzir a velocidade, você tem que mudar o ângulo, porque eu tenho que aumentar o arrasto para poder segurar esse avião. Eu tenho que colocar o flap para poder sustentar mais o avião, para que eu possa fazer a aproximação com segurança. E eu tenho que manter uma velocidade constante para poder ter o flap aberto, senão eu posso arrebentar o flap se eu tiver com muita velocidade. Então é toda uma questão de você vem sustentando o avião para poder chegar e tocar na pista com segurança, no ângulo correto. Mas aí é que você disse, aí é o feeling, né? Você começa a fazer isso de maneira instrumental no começo e depois de maneira assim
praticamente intuitiva. intuitiva. Eu imagino. Você dirige seu automóvel hoje olhando para o câmbio, olhando para o pedal? Não. É análogo, acho. É análogo. É análogo. Tem alguma, por exemplo, me ocorreu que raios, por exemplo, tem algum tipo de blindagem, uma gaiola de Faraday, tudo é... Uma descarga elétrica não traria nenhum tipo de problema para... ela passaria ali. Ela vai passar. Mas é lógico que na aviação... Não tem contato elétrico no chão, né? Na aviação leve, você só voa em boas condições meteorológicas. Eu tô falando porque né? se você tiver com uma coluna de água embaixo, poderia... você tá ligado, sim, fisicamente. Você poderia ter ali Você pode ser uma antena. Então... Mas, não sei. A gente só voa com um tempo bom, então... Ainda bem, né? Ainda bem. Porque a física é maravilhoso, viu? É verdade. Olha, eu acho que a gente realmente... Olha, eu só tenho a agradecer, Geraldo. Foi uma alegria, viu? Que bom que deu certo da gente... Foi um grande prazer. Vocês estão convidados para voar comigo também. Assim, Nossa. Vocês podem olhar um pouquinho os instrumentos Sério? e avaliar. A gente vai acolher com certeza. Será um grande prazer. Nossa, obrigado, a gente acolhe com alegria, né, Lucas? Vai ser uma alegria. Obrigado. Aí nós discutimos os fenômenos físicos ali da... Dá pra... Você faz dá uma aula pra gente desses aspectos, né? A gente vê o formato da asa, o perfil, onde passa direitinho, como que abre... Isso é fascinante. Legal. Quantas pessoas cabem no avião? Eu e mais um. Você mais um. É um monomotor, né? Da classe leve, de aviação leve. Mas é bem confortável. É um avião gostoso. Bem versátil, é um asa baixa. Então ele tem e deve ser uma delícia quando tá lá em cima, né? É gostoso. Nossa, tranquilidade. Eu adoro. Eu acho Terapêutico, é verdade. Eu voei de hélice uma vez só, que eu fui para até foi uma situação muito bacana, eu vou contar aqui rapidinho. Eu fui defender o doutorado e eu ia participar de uma conferência produzida pelo CNRS, lá na França, eu não falo francês, mas Centre National de la Recherche. E eu fui com o meu então orientador da Alemanha para Nice, de voo de Frankfurt para lá, e aí nós íamos para Córcega, para a ilha, né? Só que de Nice para Córcega era um avião de hélice. E quando eu entrei lá, eu fiquei atormentado. Eu falei, minha nossa, parecia um avião da Segunda Guerra, assim, me deu a sensação, sabe? E era um avião de linha, um avião francês, eles não são muito, não sei, assim, igual os carros, né, na França e tal. E aí eu falei, não, vamos lá, né? Ele falou, não, fica calmo aqui. E nessa ocasião eu entreguei minha tese de doutorado para ele corrigir na versão final, sabe? Então você falou agora desses aspectos técnicos, eu lembrei desse episódio. Bacana. Geraldo, você quer fazer algumas considerações finais? Queria agradecer pelo convite, foi um prazer muito grande, muito bom a gente conversar, né? Eu acho que... Maravilhoso. E estou sempre à disposição, se precisar de mim, estou sempre às ordens. Obrigado. Viu? Espero ter conseguido acrescentar alguma coisa. Muita coisa. Aí para o nosso debate, viu? Muito obrigado. Obrigado a você. Lucas? Queria dizer que foi uma conversa super bacana, super fluida, e que antes de começar aqui o podcast já estava rolando nos bastidores. Dá até vontade de falar, putz, vamos esperar só um minutinho começar a gravar, né? De tão legal que tava. Mas é muito interessante essa questão interdisciplinar, muito legal, e foi um podcast maravilhoso. Eu gostei muito de fazer parte. Valeu, Lucas. Obrigado. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, Geraldo. Obrigado pela presença. Foi uma aula nesse mais de meio século de experiência na medicina, com experiência em tantas áreas do conhecimento que você carrega. Você realmente trouxe hoje muita informação, muito conhecimento e muita motivação. Para mim particularmente, e com certeza para o público geral, com certeza. Da importância do estudo, da importância de uma seriedade, de fazer um trabalho científico
técnico, profissional, de uma maneira séria. Você vem fazendo isso na medicina já há muitas décadas. Não só sua família, o seu Ciro falava, eu sou seu super fã, continuo seu fã. Então, obrigado mais uma vez. Tá? Eu que agradeço, Mariano. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Repito, foi um grande prazer. Prazer nosso, e eu gostaria de agradecer o público o canal é um canal com uma certa, ainda, a gente está numa fase de crescimento. A gente faz um trabalho que a gente considera, para quem está interessado de fato em aprender ciência, entender como a academia funciona, tem interesse, no conhecimento de uma maneira ampla. Então fica aqui o nosso registro. Eu aproveito para fechar então a desejar a todas boa física, bons estudos, se cuidem e até a próxima.